Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A véia de segunda mão, lá dentro, né, das mentiras que ela conta, ela parece que quer fazer uma viagem lá para Rio das Ostras para ver os terrenos dela. Aí eu estava vendo o vídeo que ela fez essa viagem com um carro de aplicativo. Ela disse que era um carro de aplicativo, né? E um carro de aplicativo para levar dessa distância de Campos a Rio das Ostras é no mínimo por cabeça R$ 100. Ela não ia ter esse dinheiro para pagar, né? Pode pagar com cartão também, mas eu não acredito. Eu acredito que ela deve ter feito alguma jogada e pediu lá para aquele cara que mora lá com o Barba levá-los, né? E até um certo local, porque ele deve mexer com negócio de aplicativo de carro. Aí deve ter feito um mais barato, né? Levou outras pessoas, porque tinha outras pessoas no carro, e automaticamente deve ter cobrado mais barato. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela mostrou um terreno lá, porque foi assim, ela parou em um local, o aplicativo lá, tal de Uber, deixou ela na cidade, e da cidade ela se virou, né? A gente não sabe se ela pegou um ônibus, o que ela fez. Ela deve ter pego um ônibus para ir para aquele local onde ela apareceu andando mais ou menos 1 quilômetro. Porque quando ela tinha carro, ela poderia fazer isso. Como ela não pode mais dirigir, nem o marido, eles não têm carteira, eles perderam tudo. Tanto que eu vou botar a capa do vídeo para vocês verem o que acontece quando uma pessoa deve a um banco. Então, simplesmente, ela saiu mostrando um terreno lá e umas construções. Quer dizer, ela entrou num local, ela achava, vamos por aqui mesmo. Como ela é uma pessoa, ela e o Barba, são pessoas afrontosas, são pessoas que invadem as coisas, eles foram procurar um terreno para invadir. Compreende, pessoal? Porque quando você tem um terreno, quando você tem uma casa, você sabe aonde é. Você tem uma escritura, você tem um documento, até mesmo de compra e venda. Cadê o documento? Ela não tem, ela não sabe nem o endereço. Ela resolveu parar num buraco lá, muito afastado, e saiu procurando um lugar para dizer que era dela. Aí apareceu lá um canto com umas valas de criatório de sapos e umas árvores. Aí eles acham que aquilo ali pode ser invadido, porque aquele terreno plano ali, que não está cercado, é de alguém. Ela não pode construir nada, porque senão o dono vai lá e tira eles de lá. Então, ela estava procurando algum local ali para invadir, como ela fez lá no Morrão. Ela tinha uma casa que era um cômodo, né? Tipo assim, sala, quarto e banheiro e cozinha num cômodo, e ela foi invadindo até chegar em cima na rua e construir aquele prédio todo, que virou a kitnet da cara de tamanco. Compreende, pessoal? E embaixo a garagem. E do lado foi quando ela fez o brechó. Então, simplesmente, ela acha que ela pode invadir de novo. Aí ela saiu catando lá pela área de Rio das Ostras um lugar para ela invadir. Só que aquilo tudo ali é da prefeitura, independente de ter donos de condomínio ou não, porque ali são muitos lotes
que tem os seus proprietários. Vocês podem ver que tem alguns lugares que estavam gramadinhos, não tinha árvore, não tinha nada. Ela foi para um local, quilômetros, andando, para poder procurar algum lugar para ela poder invadir e construir um barraco. Correto, pessoal? Só que isso não vai acontecer, porque se ela está aonde está, lá em Campos, e está embalando as coisas dela, ela vai levar para onde? Lá para aquele meio das árvores? Porque ela está embalando agora, né? Se ela está embalando agora, ela pretende picar a mulica assim que a filha dela ou outra pessoa tiver um carro para levar os bagulho dela, porque ela não tem nada, ela só tem louça, né, meia dúzia de coisas de louça, a não ser que ela afane a televisão do cara, entendeu? As coisas do cara. Mas, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, o dono do imóvel que ela está agora não tem como localizar eles, só por telefone ou internet. E isso é fácil de enrolar, porque a própria filha dela que fez o negócio, é só trocar o chip, correto? É só trocar documento, ela já é suja mesmo, porque a filha dela já tem nome sujo, então é mais uma dívida. Compreende, pessoal? Porque ela vai sair desse prédio que ela está fugida, ela não vai pagar as contas, entendeu? O último mês que ela for morar. Por exemplo, se ela for embora agora, em julho, ela não vai pagar nem agosto nem setembro, e nem, né, nada, não vai pagar nem julho, porque tem uma data prevista para pagar. Então ela vai sair por volta da madrugada para poder se mandar, mas ela precisa saber para onde ela vai. E ela vai para o morrão, porque como é que ela vai botar os bagulhos dela, as louças dela, as panelas dela, dentro daquele mato cheio de árvore? Como? Que ela vai invadir. Gente, ela não tem terrenos, ela não tem nada, ela perdeu para o banco. Eu coloquei a capa para vocês verem o que acontece quando a pessoa deve para uma entidade pública, inclusive banco, que não tem pena de ninguém. Entendeu? Eu coloquei na capa por isso, para vocês verem. Então, ela deve muito dinheiro. Ela nunca vai limpar o nome dela porque ela não tem condições. Ela não pode nem parcelar, porque ela tem que ter advogado para isso. E para ela ter advogado, ela tem que pagar. E o advogado cobra 30%, correto? Ela não tem condições de pagar um advogado. Advogado é de 10 mil para cima para resolver aquilo ali, né? De ordem judicial. Desbloquear a parte judicial que ela responde. Então ela vai ficar pagando a vida toda e o banco nunca vai deixar de cobrar, porque ela não faz acordo, ela não vai lá, pelo menos dizer que está na falência, que é pobre, porque ela pode, ela tem que ter um advogado para fazer isso, constituído. Cadê? Aí ela vai para o Ministério Público, o Ministério Público leva anos para deferir uma dívida ou não. Você está entendendo? Ali só advogado particular, e ela não tem, porque ela não tem condições de pagar. Aí ela foi procurar um terreno para invadir, só que ela não vai conseguir, porque ela vai ter que contratar a empresa para cortar aquelas árvores todas, e você sabe que o IBAMA fica em cima, não vai poder cortar árvores nativas que nasceram ali, a não ser que você tenha uma propriedade constituída e um advogado para resolver isso. Eu estou falando isso para vocês, porque quando eu tive supermercado, em frente à loja tinha um pé de amendoeira gigantesco, nasceu ali, entendeu? Aí nós construímos o mercado e o pé de amendoeira ia atrapalhar a entrada do mercado, entendeu? Aí para a gente resolver esse problema foi um gasto, foi uma burocracia, nós levamos 1 ano para tentar tirar o pé de amendoeira, entendeu? Que não pode. Como é que ela vai cortar aquelas árvores todas? Aquele vídeo ali, pessoal, foi só um conteúdo para encher linguiça. Aí ela aproveitou e foi passear, compreende?
porque ela foi para lá para procurar terreno para invadir. Aí ela deve ter olhado vários lugares e viu que não dá para ela, porque se ela construir, ela vai ser processada, é mais um processo. Aí depois que ela levantar o barraco dela, de madeira, ela vai ter que derrubar e sair fora. O fim da veia de segunda mão, gente, é o morrão. É o único lugar seguro dela estar, porque ela não paga nada mesmo ali. Então, por enquanto, a prefeitura ainda não recorreu pela invasão. Isso às vezes leva anos, mas por enquanto ela está morando ali, porque ela não tem documento nenhum. Aquela casa do morrão não tem documento nenhum. Então a prefeitura, por ser proprietária do terreno todo, a hora que der uma loucura, eu vou averiguar agora como é que está o morrão. Aí vai querer saber que casa é aquela, ela não tem como provar, a prefeitura bota para fora. Mas como esse país, as leis são lentas, tem gente morando aí anos, usa até tal de uso capião, a prefeitura não faz nada, entendeu? Tanto é que eles não pagam nada lá, correto? Agora, esse passeio da véia aí, não foi para ver terreno dela, ela não tem, ela já perdeu esses terrenos. Ela não tinha terrenos, ela tinha um terreno só. Um lote só, entendeu? Pequeno, tipo assim, 20 por 50, que não dá para construir nem direito uma casa. Igual aquela casa lá de Unamar, que era uma meia água, que ela também fez uma piscininha, mas era um cômodo, era dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E uma frente, que ela perdeu, que foi por causa daquela casa que ela fez financiamento no Banco Votorantim e não conseguiu pagar. Porque como o Barba usava muita substância ilícita, ela gastava muito com ele, inclusive com a pequenininha que ostentou em São Paulo. Aí o dinheiro foi para as cucuias. Elas achavam que elas iam ficar com muita grana o resto da vida. Só que o YouTube tem um tempo. Hoje ela mal dá para ela comer, tanto que ela está querendo sair de Campos, mas não é porque ela não gosta de Campos, não. É que ela não pode mais pagar o aluguel, entendeu? Ela não tem condição de renovar. Que se renovar, o dono pode pedir mais um pouco, pode pedir mais R$100 ou R$200 no aluguel. E ela não tem condições para isso. Por isso que ela está indo embora. E ela vai voltar para onde ela sempre viveu, que é no Morrão. Porque como é que ela vai para o meio de uma selva, que aquilo ali é cheio de árvore, cheio de mato, e vai botar as panelas dela? Ela vai comprar uma barraca dessas de camping para morar dentro, que ali não tem nada. Ela, para poder mudar, ela tem que ter a casa pelo menos pronta, construída. E quem é que vai construir? O Barba? Ela vai ficar em Campos e ele vai ficar em Rio das Ostras construindo? Vai sim. Eu acho muito difícil. Ele vai sair para procurar as substâncias ilícitas. Porque esse tipo de cara, nóia, não trabalha. Ela diz que ele trabalha, mas nóia não trabalha. O dependente químico não fica em emprego, correto? Tanto que na época a própria Paloma disse nos comentários que ele chegava, saía 10 horas e não voltava mais, porque ele ia atrás de substâncias ilícitas. Entendeu, pessoal? Eu estou sempre falando sobre isso, mas parece que não entra na mente das pessoas. As pessoas acham, porque ela disse que tem um terreno, que ela foi ver o terreno, e o pessoal acredita. Ela não tem terreno, ela perdeu para o banco e ainda não encerrou a dívida. Porque se ela não pôr um advogado para resolver o problema, a dívida vai duplicando, ela vai criando juros. Ela vai dar terreno, ela vai dar casa e ainda vai continuar devendo. Ordem judicial não é brincadeira, entendeu? Por isso que você tem que ter um advogado para resolver os seus problemas. Como ela não pode, ela já teve advogado no passado. Como ela não pode, ela não processa ninguém, entendeu? Inclusive tem gente aí que tem até medo dela processar. Só se ela processar com a
bunda de balão, porque ela não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para processar alguém. Ela vai ter que molhar a mão de advogado, no mínimo com 5.000 reais. Ela não tem, entendeu? Ela está querendo fugir para um mato, para um lugar bem longe, porque aí a polícia não acha ela. Se porventura ela não pagar a pensão dos filhos do Barba, a polícia não acha ela, não tem como prender ele, entendeu? Que vocês sabem que quando não paga a pensão, dá cadeia. Mas como é que vai achar ele? Ninguém acha. É muito difícil achar devedor, entendeu, pessoal? O credor fica em cima. O juiz manda bloquear tudo, mas não acha o devedor. O devedor está sumido. Infelizmente é assim que funciona. Entendeu, pessoal? Então, eu estou falando para vocês mais uma vez. A véia está tentando invadir algum lugar para ela poder fugir de Campos. Porque a vida dela é acobertar o criminoso do marido dela. Porque ela está querendo não mais pagar a pensão dos filhos. Porque o dinheiro está curto. Então, se ela esconde ele, a polícia não acha. Entendeu? É isso que eu tinha para falar com vocês. E não deixa de curtir, de ver o vídeo até o final e aguarde as novidades. Um abraço para vocês.